Aula de Anatomia do ângulo ponto cerebelar da disciplina de Neurocirurgia da USP de Ribeirão Preto, ministrada pelo Dr. Rodrigo Pongelupi. Beleza. Aula de ângulo ponto cerebelar. Então, então, do ângulo ponto cerebelar, vocês lembram da regra de três? E basicamente porque a gente tem três feixes vasculonervosos, né? Cada uma vai ter uma relação específica, né? Isso aí vocês devem lembrar da anatomia mesmo, né? Da faculdade. Então, no superior você tem a artéria cerebelar, cada um vai ter uma artéria, né? Os nervos e as veias, né? E a relação com a superfície do cerebelo. Então, no complexo superior você tem a artéria cerebelar superior, os nervos terceiro, quarto e quinto. Relação principal entre os nervos cranianos, entre o quarto e o quinto, né? É, a fissura cerebelo-mesencefálica vai estar relacionada com o terço superior, o pedúnculo cerebelar superior e, é, e os segmentos, né, da artéria cerebelar superior, né, que vai ser a posterior mesencefálica anterior, mesencefálica lateral, é, e as corticais para o cerebelo, né? Bom, e a superfície que vai estar relacionada, né, o que vai ser irrigada pela cerebelar superior, vai ser a superfície tentorial do cerebelo. No complexo médio, então, você tem a AICA, o sexto, sétimo, oitavo, relação entre os nervos e a artéria, né? Que a artéria ela vai estar abaixo ou entre, né? Às vezes ela vai estar cruzando o complexo sétimo, oitavo, mas geralmente abaixo dele. A fissura que vai passar, a fissura cerebelo-pontina, inclusive fissura cerebelo-pontina e ângulo ponto cerebelar são sinônimos. O pedúnculo cerebelar é o médio. É, e os segmentos, né, da AICA, né, o pontinho anterior, o pontinho lateral e não sei o que que era isso, na verdade. E a superfície vai ser a superfície petrosa. Por último, a gente tem a paica, que vai estar relacionada com nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo. Ela vai estar posterior a esses nervos ou entre o décimo segundo, às vezes até no meio das fibras do décimo segundo. Isso é uma coisa importante que pode acontecer e muitas vezes atrapalhar uma cirurgia, por exemplo, de um aneurisma de uma paica. A fissura vai ser cerebelo bulbar, né? Lembra que a gente tem as três fissuras do cerebelo, né? No caso, o cerebelo bulbar, pedúnculo cerebelar inferior, e os segmentos da paica, né? Bulbar anterior, bulbar lateral, é, telo bulbar, né? O telovelo tonsilar, né? Aquela alça, vai fazer aquela alça, né? Ao redor da tonsila, e os segmentos corticais e a superfície irrigada por ela vai ser a suboccipital. Bom, em relação ao complexo vascular superior, tem o trigêmeo, que vai desde a raiz até o gânglio, né, do trigêmeo, né, o gânglio de Gásser. Você vai ter V1 superomedial e V3 inferolateral, não é um em cima do outro, né? Então o V1 está mais medializado e V3 mais lateralizado, de modo que ele vai fazer um ângulo em relação ao eixo, né, do corpo de 10 a 80 graus. As radículas do côndilo principal geralmente são sensitivas, e as fibras isoladas que são geralmente motoras, né? Então, geralmente no cone principal, onde está saindo ali aquele tufo de nervos pro gânglio, né? Geralmente é sensitivo. Então, a compressão pela cerebelar superior, né? Que vai dar neuralgia do trigêmeo, geralmente vai acontecer na divisão caudal após a bifurcação e o tronco principal. Então, são os principais locais onde vai acontecer a compressão, né? Então, geralmente naquela res, né? Que é a zona de transição ali, entre onde você tem, né, células de Schwann e onde você tem oligodendrócitos. Exatamente nessa zona, né, da mielina, né, de transição, onde você tem a compressão e essa desnervação, né, por conta dessa desmielinização, tá na fisiopatologia da trigeminalgia. A gente tem também a veia petrosa superior, que vai drenar para o seio petroso superior, próximo da junção entre o transverso e o sigmoide, só que na face interna, né? E as tributárias dela também podem comprimir o trigêmeo. Muitas vezes, então, você pode ter também compressão venosa
E ela vai ter uma relação superolateral com o nervo trigêmeo. Lembrando que quando você vai operar o trigêmeo, o que você vê lateralmente, facial, superficialmente, né? Superficialmente você vai ver o facial, mais superficialmente a veia, e aí no meio, no corredor entre a veia e o facial, é onde você vai encontrar o trigêmeo, profundamente. O trigêmeo geralmente está mais profundo que essas duas estruturas. É, Bom, extensão suprameatal, né, quando você faz a drilagem do tubérculo para ter acesso, né, por exemplo, a poder fazer uma ressecção do esquivanoma, alguma coisa assim. Bom, então, aqui é a via principal do nervo trigêmeo, quando você tem fibras isoladas mais aqui embaixo, geralmente elas que são as fibras motoras que vão entrar junto com o V3. Falei para vocês do ângulo, né, então, V3 geralmente é mais lateral do que V1, e a gente tem essa variação de ângulos, né, claro, mas de um modo geral, V3 é mais lateral, V1 é mais medial e também mais superior, e V3 também mais inferior. Aqui o que eu mostrei para vocês, ó, cone principal, fibras motoras geralmente mais saem mais de forma mais isolada. E aqui a visão clássica do ângulo ponto cerebelar. A gente vê aqui aquele corredor que eu falei para vocês, nervo facial mais espiral, o trigêmeo, e aí a relação não é o que você tem Tá travando o áudio. duas diferentes. Voltou? Agora sim. Oi, Alô? aqui tá bom. Tá, beleza. Então a gente tem a AICA se relacionando com o complexo sétimo oitavo, como eu falei para vocês, ela geralmente passa por cima do complexo sétimo oitavo ou ou no meio dele, entre os nervos do complexo sétimo oitavo. E a cerebelar superior, igual eu falei para vocês, vai passar entre o terceiro e o quarto, não vai ter muita relação o, é, com o quinto, né? E lembrando então também que o cerebelar superior ela vai sair entre é, no mesencéfalo. Na verdade, o terceiro, né, ele vai sair ali entre a cerebelar superior e a cerebral posterior. Vai sair daquela bifurcação, ali, quase bifurcação, onde você tem essas duas artérias. É que o tubérculo suprameatal, eu falei para vocês, que ele pode ser drilado para você ter acesso a essa região, né? Inclusive, pode ser um dos passos, né, quando você vai fazer a brocagem aqui do meato posterior, quando você vai fazer uma secção de e aqui após a ressecção desse tubérculo, você vê que você consegue ter até um acesso à região do clivus, né? Claro que isso aqui não é feito para você operar entre os trigêmeos, não é o ideal para você fazer, por exemplo, um tumor petroclival. O ideal é uma abordagem pré-sigmoide, mas também é possível, né? É uma possibilidade, quando você não objetiva retirar o tumor inteiro, claro, você fazer uma abordagem retrosigmoide em algumas situações em que o tumor é favorável. Bom, aqui o detalhe da anatomia que eu falei para vocês, né? Então, o trigêmeo, né? A veia estaria aqui em cima, ó, vendo aqui a veia, o trigêmeo, o sétimo, lembrando que a veia e o sétimo são superficiais ao trigêmeo, isso é muito importante na cirurgia. Aqui por baixo a gente vê o sexto nervo entrando no canal de Dorelo, né? E quando a gente vai aqui para o complexo inferior, a gente vê o nome pega aquelas raízes espinhais e tem esse trajeto ascendente. É, Aqui a visão lateral, né, do nervo trigêmeo, né, se dividindo aqui, entrando virando o gânglio de Keter, né, e, e aqui ele está já se dividindo, né, a gente também vê a relação aqui aqui uma visão da fossa média do complexo sétimo oitavo, e aqui a veia petrosal superior, igual eu falei para vocês, internamente ela vai entrar ó, nessa região aqui, e vai corresponder internamente à junção transverso sigmoide. Bom, complexo vascular médio, então a gente tem o meato, que a gente vai ter no meato elevação horizontal ou crista falciforme, que ela vai dividir
a crista falciforme, né? Então ela vai ter um componente horizontal, vai dividir o que está em cima do que está debaixo. Basicamente, o sétimo e o nervo vestibular superior do oitavo e do nervo vestibular inferior, né? Do oitavo, no caso, o coclear, né? Então, lembrando aquela regra, né? Seven up, coke down. É, e a gente vai ter a elevação transversa, que vai dividir no componente superior o sétimo do nervo vestibular superior. Então, a gente tem aqui a barra de Bill, né? Então, a elevação transversa, né? Ou elevação horizontal. Lembrando que a transversa não se estende no segmento inferior. Ela vai dividir só o segmento superior em dois. Bom, em relação às relações anatômicas, né, o sétimo ele vai se originar 2 a 3 milímetros acima do décimo, do nono, e 1 a 2 milímetros anterior ao oitavo, lembrando que não é seguro nessa região você dividir o sétimo do oitavo. O sétimo do oitavo você só consegue dividir dentro do meato. É o único jeito de você ter certeza que você está pegando um e não outro, e da mesma forma o nono e o décimo. Também não dá para você saber seguramente qual que é o nono e qual que é o décimo antes de entrar no forame jugular. A gente tem também as relações com o forame de Luschka. O nervo intermédio também, que eu falei para vocês, né? Que ele vai estar entre os dois, a gente chama intermédio porque ele vai estar entre os dois, mas ele vai se juntar com o sétimo e ele vai ser responsável, vocês devem lembrar, pela gustação, né? A parte sensitiva do sétimo. É, Então, o forame de Luschka vai estar atrás do sulco ponto bulbar, né? Entre o oitavo e o décimo, e o nono, né? E vai estar antero inferior ao flóculo. Você vai ver no ângulo ponto cerebelar o flóculo e logo na frente e para baixo o forame de Luschka. Então você não, praticamente não vai ver ele, mas você consegue imaginar onde ele está. Aí tá, mas mais como Chaika vai estar no oitavo. E as principais veias que a gente tem é a veia da fissura cerebelo-pontina, né? Como eu falei, cada uma das fissuras do cerebelo, né, vai ter uma relação com os complexos vasculares, cada uma delas vai ter uma veia passando. É, Bom, e o neurinoma do acústico, né? Lembrando que esse nome é ruim, né? Chivanoma vestibular é um nome melhor, porque ele não é do acústico e nem é neurinoma. Ele é um chivanoma, na verdade, e ele é do nervo vestibular. Geralmente da divisão inferior, pelo fato de ser da divisão inferior, por isso que ele joga geralmente o nervo facial para cima e para frente, na principal posição. Que é a visão do complexo médio, eu falei para vocês do flóculo, então anterior inferiormente você vai encontrar o forame de Luschka. Aqui o lábio romboide, vocês já conseguem ver ele aqui, então aqui ele retirou o flóculo, né, para a gente enxergar o plexo coroide na frente, e essa protusão de plexo coroide vem do forame de Luschka, e aqui você já consegue ver, inclusive, o lábio romboide aqui, os nervos e as relações que eu falei para vocês. Então, aqui no caso, a AICA está passando por cima do complexo sétimo e oitavo, então a relação mais comum é essa. Mas você também pode ter a AICA passando por baixo ou entre o meio dele. E aqui a gente tem uma outra artéria importante. Faz ideia que a artéria é essa artéria aqui. Essa é a arqueada, a labiríntica é essa aqui, tá? Mas também é ramo da AICA. Bom, então aqui a gente consegue ver o complexo inferior também, e as relações dele, como eu falei para vocês, né? E as relações complexo coroide, que eu falei para vocês, que vai estar entre o nono e o oitavo. E o forame de Luschka também, por consequência. Aqui a visão no detalhe que eu falei para vocês do meato acústico interno, que você tem a crista vertical e a crista transversa. Lembrando que a crista vertical ela vai dividir só no segmento superior, aqui tá vendo crista vertical ou barra de Bill, a mesma coisa, crista transversa ou ligamento falciforme, que vai dividir o que está em cima do que está debaixo, crista transversa só no segmento superior, o que está na frente do que está atrás. Área vestibular superior, nervo vestibular superior, posterior, anterior, nervo facial. Então, qual meato é esse aqui? Direito ou esquerdo? Do. Qual meato é esse aqui? Direito ou esquerdo? É o esquerdo, muito bom. Porque você está vendo facial para frente. Então, seven up, coke down, né? Então, sétimo para cima, coke para baixo. E é isso.
Aqui também a gente consegue ver, né, outras estruturas, né, por transparência, o saco endolinfático, né, o bulbo da jugular, mas as estruturas mais importantes são as do meato mesmo, no sentido cirúrgico. E o complexo inferior, né, o nono e o décimo, vai estar no terço retrolivar superior, distinguíveis apenas pelo septo dural. Então, você só consegue distinguir ele pelo septo dural, uma vez que ele entra no forame jugular. Antes disso, você não consegue dizer o que é décimo, o que é nono, da mesma forma que o sétimo e oitavo. Então, você fala no complexo nono décimo, da mesma forma que você fala no complexo sétimo e oitavo. É, o décimo primeiro vai estar um pouco mais para baixo, dois terços retrolivares inferiores e as raízes cervicais. Por isso que tem aquele aspecto daquelas raízes subindo lá do pescoço, lá da medula, em direção ao forame jugular. O décimo vai estar já no sulco pré-olivar, na frente da oliva, e vai estar paralelo às raízes motoras, né? E ele vai passar atrás, geralmente atrás, ou seja, posterior à vertebral, mas ele também pode passar na frente da vertebral ou entre a vertebral, ou melhor, a vertebral dissecar o décimo segundo. Isso também é uma outra coisa que pode acontecer. E a paica que vai passar com várias variações anatômicas no meio desse complexo formado entre o nônimo décimo e o décimo primeiro. Então, aqui no detalhe, o complexo inferior, né? Aqui a gente está vendo a paica, né? Aqui a gente está vendo provavelmente o décimo primeiro, o nono, décimo. Como eu falei, não dá para dizer com certeza qualquer qual, você imagina mais ou menos a região de onde eles estão saindo, mas ter certeza mesmo só depois que entrar no forame jugular com septo dural. Bom, então é isso. Agora um pequeno quiz para vocês. Ulisses que vai começar, depois o Otávio e depois o Miguel. Vai lá, Ulisses. Qual nervo é esse aqui? Complexo sétimo oitavo. Muito bom, perfeito. Otávio, que veia é essa? Essa é a veia mais importante da fossa posterior. Cadê o Otávio? Tô aqui, tô pensando. Só um minuto. É, eu tô em dúvida, mas talvez seja a Petrosa. Exatamente, veia de Dandy ou veia petral superior. Cadê o Luiz? O Luiz está entre nós ou não? Oi, tô aqui. O Luiz não está entre nós. Ah, está falando. Eu não tava ouvindo. E aí, Luiz, que artéria é essa aí? Qual? Perdão? Essa aqui. Essa é a pipeline. É, Essa é a AICA, na é a verdade. Essa é a ECA, AICA. isso. Tá? E essa artéria aqui, artéria arqueada, né? E essa daqui, Uhum. João, qual que é? É labiríntico agora, né? Beleza. E esse nervo aqui? Hum, é o abducente. Não, abducente? Tô em dúvida. Talvez É, eu seja. tô, eu tô com a impressão que não. Aí eu acho que é o décimo Não? segundo, né? Ah, décimo. A Ah, gente tá verdade. vendo mais para Ah, esse, baixo, né? aquele é o complexo sétimo e oitavo, né? Tá vendo bem para baixo, realmente. Exatamente. Tá bem Viajei. para bem inferior, né? Beleza. Então é isso aí. Não, você tinha razão. Era o abducente. É que ele tem esse trajeto mesmo. Então, é Viajei. isso que me É, deixou em dúvida, o trajeto, entendeu? Porque ele é, tá indo muito para frente. exatamente, exatamente. Tá indo muito para frente, para cima, né? Tá bom. É, Ele falou que era Aika, né? É, eu falei que era Aica, também era Paica. Então também viajei. Não, beleza. Aqui o flóculo, né, que eu falei para vocês. Então na frente dele, o que que você tem? Isso, forame de Lusca. Isso aí. E aqui é só a repetição mesmo, que vocês já viram.
É, acabou? Acabou. Tá bom, finish.